Queridos, vamos voltar aqui para a opção A. Vamos ler a opção. Seria errôneo afirmar que nem o empenho maior do pensamento filosófico grego sujeitaria-se ao objetivo de querer trocar os limites do acaso pelo alcance da racionalidade. Quando você lê essa opção, se você perceber a palavra sujeitaria-se, o que é que chama a atenção para você? A gente já ouviu o professor de português dizendo no passado que algumas palavras atraem o pronome oblíquo. No caso, o se é o pronome oblíquo, é o pronome pessoal oblíquo átono. Não sei se vocês lembram, mas ele é um pronome oblíquo. Entre eles há o o, a, o os, o as e o si também. O que, mesmo que tivesse tudo ok com esse verbo, se fosse a palavra feriu-se, o que como pronome, ele atrai esse outro, né, o termo que nem o empenho maior do pensamento filosófico se sujeitaria. Então, palavras como que, palavras negativas como não, sempre atrai o pronome, ele sai daí. Então, essa ênclise não seria correta. Lembram o que é próclise, o que é ênclise? Ênclise é quando o pronome ele vem depois do verbo com o hífen. Muito bem, então o que é que acontece? Nesse caso aqui, de qualquer maneira, né, já estaria errado, porque a palavra que ela atrairia o si. Mas nós percebemos que há um erro na sintaxe da colocação pronominal, na colocação do si. Por que eu posso afirmar isso? Porque o português, a língua foi feita assim, que os tempos verbais do futuro do presente, do indicativo e o futuro do presente, o futuro do pretérito, não aceitam que o pronome pessoal oblíquo átono si seja colocado no final do verbo. Nós percebemos que sujeitaria-se está no futuro do pretérito. Então, esse si jamais pode estar aí. Essas formas verbais não aceitam ênclise, não aceitam que o pronome oblíquo esteja depois desses verbos, desses tempos verbais. Então, essa frase, gramaticalmente, ela está errada por essa razão. Também, se você for examinar o sentido do texto, as ideias, se você dá uma olhadinha rápida no texto, você vai ver que ele fala que nem seria errôneo afirmar que o empenho maior. E aqui a gente vê que o nem está ligado a empenho, né? Já fica o sentido um pouquinho diferente. Mas dessa forma você já eliminaria essa opção. Se nós não lembramos disso, vamos lembrar agora. Vamos fixar essa ideia, que quando nós tivermos uma ênclise formada com o futuro do pretérito e o futuro do presente, ela estará errada. O português não aceita essa forma de ênclise, a ênclise dessa maneira, ok? Vamos então para a opção B. A racionalidade opõe-se ao acaso na medida em que é uma postura culturalmente adquirida que visa não mais deixar o homem surpreender-se pelo imprevisível, mas ressaltar a supremacia da razão sobre a natureza. O que é que nós observamos? O que é que nos chama a atenção? O uso do verbo visar. Eventualmente, de vez em quando, a ISAF coloca questões com o verbo visar, porque é um verbo que, ora, ele pode ser transitivo direto, ora, ele pode ser transitivo indireto, então ela tenta nos fazer errar exatamente aí. Aqui, no caso, o verbo visar ele está na terceira pessoa do singular, que visa. Que eu viso, que tu visas, que ele visa. Qual é o sentido desse verbo? Ele tem o sentido de desejar, né, de almejar. Aqui, desejar, deseja que não mais deixar o homem surpreender-se pelo imprevisível, almeja isso. O que é que nós aprendemos um dia, que nós vamos lembrar agora? Que o verbo visar, usado nesse sentido, ele é transitivo indireto, é na língua formal. Mas permite-se também que seja utilizado como transitivo direto neste caso. Por que eu coloquei essa observação?
porque alguns gramáticos estão começando a usar o verbo visar, no sentido de desejar e almejar, como transitivo direto, quando há o infinitivo. O verbo no infinitivo está aqui, ó, que visa não mais deixar o homem. Porque como é que ficaria como transitivo indireto? Que visa a, teria que ter um a aqui, não mais deixar o homem surpreender-se pelo imprevisível. Então essa forma está em desuso. E a ESAF, ela está aceitando, digamos, essa nova forma. Deixar a preposição subtendida ou deixar de usar a função, deixar que o verbo nesse momento ele seja transitivo direto, porque está havendo essa divergência, digamos, devido à evolução da língua, porque a língua não é imutável, e a ESAF, quer as pessoas gostem, quer não, ela está aceitando isso, e esta é uma pegadinha. Portanto, nós temos que gravar isso. Vamos então ver o próximo slide para nós fixarmos melhor essa ideia. Vamos ver os sentidos que o verbo visar pode assumir. Pode assumir o sentido de pôr o visto, né, transitivo direto nesse caso. Por exemplo, ela visou o cheque, eles visaram o passaporte. Nesse caso, quando o verbo visar tiver esse sentido de pôr o visto, o verbo é transitivo direto, não há a preposição, ok? Quando o verbo visar tiver o sentido de pretender, objetivar, assim como almejar e desejar, ele também é transitivo indireto. Quando nós vemos a frase, as leis de trânsito visam a segurança de todos. O a da preposição, devido ao fato de que o verbo é transitivo indireto, e o ar do artigo. Dessa forma, nós observamos aí que o verbo visar, nesse sentido, ele é transitivo indireto. Porém, antes do infinitivo, a preposição não está sendo usada na linguagem coloquial, na linguagem do dia a dia. E a ESAF está aceitando isso, como esse exemplo que nós encontramos na opção. Ele visava encontrar respostas apropriadas. Então, isto é considerado correto. Agora, quando você examina a opção, vamos voltar ao slide novamente. Leiam essa opção para vocês perceberem se ela está ou não de acordo com o texto. A racionalidade opõe-se ao acaso, na medida que é uma postura culturalmente adquirida, que visa não mais deixar o homem surpreender-se pelo imprevisível, mas ressaltar a supremacia da razão sobre a natureza. Não foi isso a essência que nós observamos nesse texto? Nós observamos que a racionalidade, de fato, é uma postura culturalmente adquirida, que foi, de fato, instaurada, né, pelos gregos. Essa ideia da racionalidade é um pensamento filosófico inaugurado na Grécia, né, que nós observamos aqui no texto, não seria errado dizer isso, que os gregos fixaram essa ideia de sobrepor a racionalidade ao acaso, e essa postura visa não mais deixar o homem surpreender-se pelo imprevisível, pelo acaso, mas ressaltar a supremacia da razão sobre a natureza, que ele usa aqui no texto, o meio ambiente. Se você perceber, essa ideia que é colocada aqui está coerente com o fragmento do texto, com as ideias apresentadas no texto. Portanto, essa opção, a B, é a opção certa. Mas, na hora da prova, o que é que nós fazemos? Mesmo que você achasse que essa opção era certa depois que você leu todas as outras, você não iria deixar de ler as outras, porque você iria tentar encontrar os erros nas outras para se assegurar. Não é assim que nós fazemos? Mesmo que rapidamente, mesmo que lendo rapidamente. Eu quero frisar para vocês que esse raciocínio que eu estou desenvolvendo aqui gradualmente, na hora da prova, é tudo muito rápido e deve ser rápido. Eu estou fazendo assim porque nós estamos aprendendo, estamos entrando em contato com a prova da ESAF, mas não deixarei de usar uma certa objetividade, porque nós não estamos no curso teórico de português. Nós estamos resolvendo a prova, então nós vamos aos poucos relembrando
os pontos gramaticais necessários para resolver a gramática de uma forma objetiva, exatamente porque eu quero ver com vocês o maior número de questões possível, ok? Então vamos aqui agora a opção C. Vencer a sujeição ao acaso pode ser considerada uma das errôneas preocupações do pensamento filosófico inaugurado na Grécia, ou seja, ter como propósito superar um dos traços peculiares do homem primitivo. Quando você lê, será que não dói nada no seu ouvido? Quando você lê essa opção, vencer a sujeição ao acaso pode ser considerada. Bom, nós, quando lemos uma frase, uma oração, o que é que nós fazemos intuitivamente? Nós procuramos o sujeito, não é? Das orações. Nós sabemos que o português, ele tem 4 tipos de sujeitos básicos. Vou só relembrar com vocês. Há 2 es e 2 is. Há o sujeito que está expresso, ali claramente. Há o sujeito que está elíptico, escondido, subtendido. Há o sujeito inexistente e há o sujeito indeterminado. Então, nós, quando olhamos uma oração, nós vamos em busca do sujeito. Onde está o sujeito daquela frase? Eu quero saber. Então, para nós identificarmos o sujeito, é necessário que nós saibamos as regras, as dicas, é um mundo que nós descobrimos. Esse sujeito dessa frase, qual é o sujeito da frase? Vencer a sujeição ao acaso pode ser considerado uma das errôneas. O sujeito está aí, ele está expresso, só que ele é um pouquinho maior do que nós estamos acostumados. Nós vemos que o sujeito dessa oração é uma outra oração. Por que é oração? Porque há um verbo. A oração, nós dizemos que algo é uma oração porque há a presença do verbo. Quando você pergunta o que é que pode ser considerada, né? Que nós geralmente perguntamos assim. Para eu saber o sujeito, eu pergunto assim, o que é que pode ser considerado? Às vezes pode ser algo que pode nos dar uma rasteira, nós temos que ter cuidado com isso. Mas nós observamos que quando nós lemos a frase pode ser considerada, a que se refere essa informação? A vencer a sujeição ao acaso. Está bem claro isso para nós. Tudo isso é o sujeito, vencer a sujeição ao acaso. Que tipo de sujeito é esse? É um sujeito oracional ou uma oração subjetiva, ou seja, uma oração que funciona como sujeito. Então eu coloquei aqui uma observação para nós pensarmos juntos. Que vencer a sujeição ao acaso é o sujeito oracional da locução verbal, pode ser considerada. Locução verbal é quando há 2 ou mais verbos, não é assim? Pode ser considerada. O que é que nós percebemos de estranho? Vencer a sujeição ao acaso. Há gênero aí? Você pode dizer que vencer a sujeição ao acaso é feminino ou masculino? Não. Portanto, o erro está aí. Nós percebemos que o particípio considerada, que está se referindo a esse sujeito, está sendo usado de forma inadequada. Já que quando nós temos um sujeito oracional, não há como sabermos se o gênero é masculino ou feminino. E, portanto, nós mantemos o gênero dominante no português, ou seja, pode ser considerado. Então, essa frase ela fica correta de que forma? Vencer a sujeição ao acaso pode ser considerado. Por isso, essa opção estaria gramaticalmente incorreta, ok? Vamos ver aqui como nós podemos reconhecer um sujeito oracional. Já eu volto para dizer para vocês como nós podemos reconhecer um sujeito oracional quando virmos um, ok?